Salve, salve, galera! É um prazer mais uma vez estar na companhia de vocês. Seja bem-vindo, bem-vinda, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e raciocínio lógico. E na aula de hoje, galera, dando aquele pique, aquele avanço total nas disciplinas de matemática. Estamos na aula 9, galera. Então, você que ainda não assistiu o desenrolar das primeiras aulas, vá lá, assista e não perca esta oportunidade de crescimento em conhecimentos da matemática. O que nós vamos falar hoje, professor? Vamos falar sobre função do segundo grau, galera. Função do segundo grau. Então, preparamos para a aula de hoje. Conceituar o que é uma função, né, para que você entenda quando está diante de uma função do segundo grau. Fazer a leitura e análise de gráficos, identificar crescimento e decrescimento da função e, claro, como de praxe, resolver exercícios aí envolvendo conhecimentos da função do segundo grau. Beleza, professor? Então vamos que vamos. Função quadrática. Uai, professor, não é função do segundo grau? É uma outra termologia usada para a função do segundo grau. Então eu posso chamar de função do segundo grau ou função quadrática, tá? Então, quer dizer a mesma coisa. Beleza. Então, uma função quadrática ou função do segundo grau é toda função do tipo. Galera, muita atenção para isso aqui, porque é essa escrita, é essa representação que vai justificar a função ser do segundo grau. Então, observem que eu tenho a variável que é x, certo? Nós já falamos isso em função do primeiro grau, como que se determina o grau de uma função. Grau de uma função é o maior expoente cujo coeficiente é diferente de zero. Ok, o maior expoente da variável, a variável é x, tá? Nesse caso aqui, os coeficientes são a, b e c, tá? Do x, que é a variável, qual é o maior expoente? O maior expoente é o 2. Então, essa função é do segundo grau. Tranquilo? Belezinha, professor. Compreendido isso. Então, A, B e C são chamados de coeficientes, na qual, gente, o A não pode ser zero. Professor, por que o A não pode ser zero? Porque se o A for zero, essa função deixa de ser do segundo grau, porque isso aqui vai zerar. Se isso aqui zerar, a função deixa de ser do segundo grau, ela passa a ser do primeiro grau. Tá? O B pode ser zero, professor? Pode. O C pode ser zero? Pode. O único que não pode ser zero é o A. Tranquilo? Belezinha. Sendo A, B e C valores reais. Agora vamos encontrar os coeficientes de uma função. Vou dar alguns exemplos aqui. Então vamos lá. Primeiro exemplo, galera. F de x igual a x ao quadrado mais 3x menos 5. Eu quero chamar a atenção de vocês, gente, que os coeficientes, eles não necessariamente, eles vão obedecer à ordem. O A é o primeiro, o B é o segundo, o C é o terceiro. Não é assim, galera. O A é o valor numérico que está associado ao x ao quadrado, ou a variável ao quadrado. O B é o valor numérico que está associado à variável elevado ao expoente 1. E o C, conhecido também como termo independente, é o valor numérico que não está associado a nenhuma variável. Beleza? Ou seja, é o número que está isolado, sem a variável próximo dele, junto com ele. Ok? Beleza. Então, isso que é A, B e C. Partindo dessa, professor, não tem nenhum número junto com x ao quadrado. Quando não aparece nenhum número, gente, é porque é o número 1. Tá? Então, eu tenho aqui que meu A vale 1, que meu B vale 3 e que o meu C vale menos 5. Outra função, menos 5x ao quadrado mais 2x menos 12. O meu A vale menos 5, o meu B vale 2 e o meu C vale menos 12. Tomem cuidado que o sinal faz parte do coeficiente. Quando é positivo, você não precisa dizer mais, mas quando é negativo, precisa dizer o menos. Tá? Então, e agora, professor? Isso aqui é uma função incompleta. O que é uma função incompleta, professor? É quando falta um dos coeficientes, B ou C, porque o A nunca vai faltar. Se o A faltar, não é do segundo grau. Então, ou falta o B ou falta o C. Quando isso ocorre,
a função ela é chamada de incompleta. Tudo bem até aí, porque tanto B quanto C podem estar ausentes, só não pode ser o A, tá? E aquele que estiver ausente, qual é o valor dele? É 0, ok? Beleza. Então aqui nesse caso eu tenho o A e eu tenho o C, eu não tenho o B, então o meu B vale 0, tá? Então C também chamado de termo independente. Tranquilinho, galera? Beleza, professor. Vamos para frente. Gráfico de uma função do segundo grau. Galera, o gráfico de uma função do primeiro grau, lembram? É sempre uma reta. Maravilha. Gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. E quando ela for do segundo grau, professor? E agora? O gráfico de uma função do segundo grau, gente, vai ser uma parábola. Então, a parábola é uma representação geométrica bem diferente de uma reta, tá? Ela vai ter um formato tipo assim, associando a uma letra, como se fosse uma letra U, que pode ter a abertura para cima ou a abertura para baixo, que nós chamamos de concavidade. Ou a concavidade está para riba, para cima, ou a concavidade está para baixo, tá? Então, pode ser de uma ou de outra forma. Então, vamos lá. O que vai definir essa concavidade, estar para cima ou para baixo, vai ser o sinal do coeficiente A. Lembram o que é o coeficiente A? É o valor numérico que está junto, associado à variável ao quadrado. Beleza? Se ele for positivo, concavidade para cima. Se ele for negativo, concavidade para baixo. Então eu tenho aqui A menor que 0, negativo. Lembram? Concavidade para baixo. A maior que 0, tá? Positivo, concavidade para cima. Então, toda vez que nós formos desenhar ou esboçar o gráfico de uma função do segundo grau, ela vai ter esse formato de uma letra U. Ou com a abertura para cima, ou com a abertura para baixo. Professor, não pode ser abertura para lateral? Não. Não pode. Se for função do segundo grau, não será assim. Só existe duas possibilidades. Ou a abertura é para cima ou para baixo. Para as laterais, não, galera. Tranquilo? Professor, apareceu um gráfico com abertura para lateral. Não é do segundo grau. Beleza? Então tá. Vamos lá. São as duas possibilidades que a gente tem aqui. Então eu já sei que para cima ou para baixo é só olhar o sinal do A. Tá? Vértice de uma função. O que é vértice de uma função, gente? O vértice de uma função é um ponto na qual a função muda de sentido, tá? Vértice de uma função é o ponto pelo qual a parábola muda de sentido. Como assim, professor? Eu disse para vocês que a parábola tem um formato de uma letra U. Então, se você estiver desenhando a letra U e você começar de cima e vai descendo, 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 até chegar num ponto em que a partir dali ela para de descer e começa a subir novamente para formar a letra U. Então, esse ponto que muda a trajetória de descida para subida é chamado de vértice da função. Poderia ser o contrário, você começar a parábola subindo, aí ela vai chegar num determinado ponto, a partir dali ela começa a descer. Esse ponto também é o vértice. Beleza, professor, então já sei que vértice é o ponto de mudança da trajetória da parábola, tá? E aí eu vou ter duas possibilidades, tá? Eu vou ter uma possibilidade em que o A é maior que 0 e o outro que o A é menor que 0. Ou seja, que a parábola tem abertura para cima e que a parábola tem abertura para baixo, tá? Concavidade para cima, beleza? Nesse caso aqui, gente, olha aqui o meu vértice. Ó, a parábola desceu até chegar nesse ponto. A partir desse ponto, ela começa a subir. Então, aqui é o vértice. Aqui é o vértice, beleza? Tá? Então, o vértice é exatamente esse ponto aonde a parábola muda de sentido, tá? O vértice, gente, é um ponto. Olha só a terminologia que eu usei. Ponto, gente. O ponto
ele é como se fosse um endereço no espaço. Todo ponto tem um endereço no espaço ou no plano cartesiano. Porque quando nós desenhamos uma parábola, nós a fazemos no plano cartesiano. Então, no plano cartesiano, eu tenho lá eixo X, eixo Y, ok? E aí eu tenho uma parábola desenhada aqui. Aqui é o vértice dessa parábola, gente. Esse vértice é um ponto. Se é um ponto, ele tem um endereço, que é chamado de coordenadas. Coordenadas é um par ordenado que representa a projeção do ponto no eixo X e a projeção do ponto no eixo Y. Ou seja, gente, ao projetar esse ponto aqui no eixo X, eu vou ter um valor, que eu chamo de X do vértice. Ao projetar esse ponto no eixo Y, eu tenho outro valor que eu chamo de Y do vértice. Tá? É X porque está no eixo X. O V de vértice é porque é referente ao ponto do vértice. E aqui é o valor do Y, que representa o vértice. Então eu tenho X do vértice e Y do vértice. Beleza? Que são as coordenadas do vértice da parábola. Maravilha, professor, entendido isso. Esse X do vértice e esse Y do vértice, eles podem serem determinados através de uma formulazinha, que eu vou compartilhar com vocês. Mas uma coisa interessante aqui é o seguinte, vocês viram que eu escrevi aqui, ó, ponto máximo e ponto mínimo. O que quer dizer isso? Máximo e mínimo. Máximo, gente, é o maior valor que o Y pode assumir. Mínimo é o menor valor que o Y pode assumir. Tá? Então eu posso ter o maior valor para Y ou posso ter o menor valor para o Y. Tá? Então, dependendo da parábola, eu posso ter um ponto máximo ou eu posso ter um ponto mínimo. Quando a parábola for com a concavidade para cima, quando A for positivo, eu vou ter um ponto mínimo. Ou seja, o menor valor que o Y pode assumir é esse. Se eu desenhar aqui o plano cartesiano, ó, eixo X, eixo Y, isso aqui tudo são valores de Y, ó. Cada ponto dessa parábola tem um valor. Mas esse cara aqui, gente, ó, vai ser o meu Y do vértice. Ou seja, o menor valor que o Y vai assumir. Abaixo desse valor não vai existir nenhum. Por que não vai existir? Porque a partir daqui a parábola começa a subir. Professor, eu tenho valor máximo? Não, o valor máximo é infinito, porque aqui a parábola ela vai crescer infinitamente. Então eu não tenho valor máximo, mas eu tenho valor mínimo, quando a abertura for para cima. Agora, quando for o contrário, a concavidade para baixo, tá? Tenho ali o vértice e nesse caso eu vou ter um ponto máximo. Olha só, vou desenhar aqui, ó, o plano cartesiano, ó, eixo X, eixo Y. Observe que aqui para baixo ela vai descer infinitamente. Ela vai descer infinitamente. Só que ela vai subir, 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 subir até chegar aqui. Quando ela chegar aqui, ela começa a descer. Então ela não vai ter valores acima desse valor aqui, ó, que é o meu Y do vértice. Então, nesse caso, eu tenho ponto máximo. Beleza? Então, ponto máximo quando a concavidade for para baixo. Ponto mínimo quando a concavidade for para cima. E tanto o X do vértice quanto o Y do vértice tem uma fórmula específica para nós encontrarmos, que eu vou compartilhar com vocês aqui agora. Tá? Se vocês souberem e memorizarem ela, vai facilitar muito resolver alguns exercícios. Então, como que eu acho o X do vértice? Tá? Lembrando, X do vértice vai ser menos B dividido por 2A. Como assim, professor? B sobre 2A? B é o coeficiente B. O A é o coeficiente A. E o Y do vértice é menos delta sobre 4A. Delta, professor, o que é isso? Lembram da fórmula de Bhaskara? Quem é delta, gente?
Delta é B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Isso aqui que é delta, tá? Então eu calculo aquilo ali, subtraio, né? Menos aquilo ali e divido por 4 vezes o coeficiente A. Esse é o valor do Y do vértice, beleza? Então tá aqui, X do vértice, Y do vértice, as duas formulazinhas, guardem bem isso que a gente vai usar lá na frente. Vamos para a prática? Vamos lá? Veja bem, esse exercício eu acho ele bacana para a gente trabalhar essa ideia de máximo, mínimo, de quem é A, quem é B, quem é C no gráfico. Olha só, observe a figura que representa o gráfico de y igual a x ao quadrado mais bx mais c. Assinale a única afirmativa falsa em relação a esse gráfico. Então eu tenho aqui 5 alternativas, 4 são verdadeiras, somente uma é falsa. Qual deve ser ela? Bom, vamos comparar o seguinte. Gente, quem é meu A, quem é meu B e quem é meu C? Eu vou ensinar um negócio aqui para vocês. A gente já sabe que o A é quem define a concavidade, se é para cima ou para baixo, beleza? Se o A é positivo, para cima. Se o A é negativo, a concavidade para baixo, beleza? Bom, o que aconteceu com o desenho aqui? A concavidade é para cima ou para baixo? Para cima, professor. Beleza. Então eu sei que o meu A é positivo. O meu A é positivo. Beleza. Agora vamos falar do C. Daqui a pouco eu falo do B. O C, gente, ele é termo independente. Lembram lá na função do primeiro grau, quando nós chamamos o B de coeficiente linear? Lembram o que eu disse a respeito do B? Eu falei para vocês. B é o ponto de intersecção da reta com o eixo Y. Lembram disso? Beleza. O C tem a analogia semelhante. O C também é o ponto de intersecção. Só que não da reta agora, porque é uma parábola. Então vai ser o ponto de intersecção da parábola com o eixo Y. E o C é chamado de termo independente. Ou seja, aonde essa parábola está interceptando o eixo Y? Bem aqui, professor. Nesse ponto aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Então, aqui é o C. Aí eu pergunto para os senhores. Lembram do plano cartesiano? O Y é positivo em que situação e negativo em qual situação? Acima do eixo X, o Y é positivo. Abaixo do eixo X, o Y é negativo. Então, o que aconteceu com esse ponto C? Ele está acima ou abaixo? Está abaixo, professor. Então, o C é negativo. O C é negativo. Beleza. Tá? Agora, professor, e o B? O que acontece com o B, gente? Para nós determinarmos o sinal do B, isso aqui pouquíssima gente sabe, só no LAC para você saber isso aqui. Professor, o A eu já sabia, o C eu já sabia, mas o B eu nunca tive curiosidade, ninguém nunca me falou como que eu determino o sinal do B. Agora no LAC você vai saber. Galera, vou até pegar uma tela em branco para facilitar para vocês. Vou desenhar duas situações aqui, ó. Aqui eu tenho um plano cartesiano, X e Y. Vou fazer esse desenho aqui, ó. E aí eu vou desenhar outro plano cartesiano aqui, X e Y. E eu vou desenhar, fazer isso, ó. Beleza? Desenhei os dois gráficos com abertura para cima. Só que o objetivo nosso aqui é falar do B, tá? Veja bem, aonde que a parábola intercepta o eixo Y nesse caso aqui? Não é bem aqui? Beleza? Aonde a parábola aqui embaixo intercepta o eixo Y? Bem aqui, professor. Agora eu pergunto para vocês aqui o seguinte. Acompanha comigo o raciocínio. O que acontece com essa parábola logo depois que ela passa por esse ponto aqui, ó? Eu pergunto, ela está subindo
ou está descendo? Essa é a análise que você tem que fazer. Fica ligado comigo aqui. O que acontece a partir desse ponto? Ah, professor, a partir desse ponto ela está subindo. Ah, ela está subindo? Tá. Se ela está subindo, então o B é positivo. Ah, curtiu aí? Agora, o que acontece com a parábola a partir desse ponto aqui, ó? Onde ela interceptou o eixo Y, a partir daqui. Professor, a partir daqui ela começa a descer. Ah, mas não interessa se lá na frente ela vai subir de novo. O que importa é qual é o comportamento da parábola a partir do momento que ela passar por aquele ponto. O que ocorre a partir do momento que ela passou pelo ponto? Ela sobe ou desce? Ah, ela está descendo, mas depois vai... O depois não interessa. O que interessa é o que ela ocorre logo após ela passar pelo ponto. Ah, após ela passar pelo ponto aqui, professor, ela está descendo, ó. Se ela está descendo, então o meu B é negativo. Beleza, galera? Se você nunca tinha ouvido falar isso, fica ligado aqui no LAC. Nós estamos juntos e passamos dicas maravilhosas para vocês. Então o B, ele é negativo toda vez que a parábola estiver descendo. Tranquilo, galera. Agora que você já sabe isso, vamos lá para o nosso desenho, né? Vamos lá. Vamos para o nosso exercício. Lá temos o seguinte, ó. Olha aqui, ó. Ponto C. Está aqui o C. O que acontece com o gráfico a partir daqui? A partir daqui ele desce, professor. Então o B é negativo. Galera, ó, descobri o sinal do A, do B e do C. Isso já é suficiente para a gente fazer essa analogia aqui. Então o que ele fala na letra A? Que A vezes C é negativo. Isso é verdade ou é falso? Vamos lá. Se o A é positivo e o C é negativo, positivo vezes negativo dá negativo. Então, isso aqui é verdadeiro. Tá? B ao quadrado menos 4AC é positivo. B ao quadrado. Então, vai ficar menos ao quadrado menos 4 vezes A positivo vezes C negativo. Todo número negativo elevado a expoente par é positivo. Aí aqui eu tenho menos com menos, mais. Então, vai dar positivo. Tá? Também é verdadeiro. Agora, o que ele fala na letra C? Ele tem um ponto máximo. Gente, o ponto determinado por essa parábola é máximo ou é mínimo? Mínimo, porque mínimo aqui, ó, o menor valor que o y vai ter vai ser esse. Eu sei o valor mínimo, o máximo é infinito, porque a parábola está para cima. Se a parábola está com a concavidade para cima, eu tenho ponto mínimo e não máximo. Então, essa aqui é falsa. Só para a gente analisar, C é negativo? É negativo. Então, está aqui, ó, verdadeiro. A é positivo? A é positivo. Está aqui, ó. Fechou. A única resposta falsa é a letra C. Beleza? Galera, com essa análise você consegue eliminar muita coisa, tá? Muito importante essa análise de sinal aí. Por isso nós fizemos questão de relembrar com vocês aqui. Exemplo 2. O que nós temos aqui? O gráfico de uma função é uma parábola cujo x do vértice é igual a 5. Olha, ele deu o valor do x do vértice, 5. Se x pertence a R, é tal que f de x igual a f de x menos 4, então x é igual a. Bom, gente, primeira informação que eu tenho aqui é o seguinte, que o gráfico da função f, né, contida dentro dos números reais, é de R em R, é uma parábola cujo x do vértice é igual a 5. Então ele falou aqui, ó, que x do vértice é igual a 5. Inicialmente eu quero pedir licença aos seus estudos, pois interrompi, mas esse vídeo é um vídeo demonstrativo do nosso curso completo, ponto a ponto, 100% focado no concurso de Astolfo Dutra do município para o cargo especificamente de guarda municipal, tá certo? Cara, vem estudar com a gente.
Essa aula é uma aula demonstrativa, nós colocamos aí apenas 150 vídeos, nós temos muito mais vídeos, eu tenho certeza, mas certeza absoluta, se você cumprir a nossa metodologia, o nosso personal coach, aqui na Lá Concurso você vai ter uma metodologia chamada Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. É o estudo em regime de metas. Isso é só aqui na Lá Concursos e eu tenho certeza que você ficará super satisfeito. E para você aí do município, promoção, investimento apenas R$ 100. R$ 100, é isso mesmo. O que você faz com R$ 100? Professor, parcela em 10 vezes sem juros ainda esses R$ 100. Então vem estudar conosco aqui da LAC Concursos. Forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau. Clique Lac.